Bom dia, senhores vereadores. Vamos dar início à nossa sessão. Pauta da 20ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, para 11 de outubro de 2022. Senhor segundo secretário, por favor, faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia. Vereador Adélio Cabral da Silva. Presente. Vereador Edson Cícero Alvino. Presente. Vereadora Esselene Moreira da Silva. Presente. Vereador Givaldo Camilo da Silva. Vereador Laudemir Calvino dos Santos. Presente. Vereador Márcio Jorge Batista dos Santos. Presente. Vereadora Maria Verônica Duarte de Oliveira. Presente. Vereador Vanderval Ferreira de Lima. Vereador Hélio Thiago Silva Amaral. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 20ª sessão ordinária. Convido o vereador Wesley para fazer a leitura do texto bíblico. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, que nos assistem, funcionários desta casa. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios joga o mal. Provérbios 12:2, palavras do Senhor. Senhor primeiro secretário, por favor, faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, pela ordem, por motivo da empresa de contabilidade estar presente para passar as informações sobre a solicitação do vereador Evelyn, por esse motivo, eu peço dispensa da leitura da ata da reunião anterior, se os pares entenderem que sim. Obrigado. Em votação o pedido do vereador Laudemir. Quem concorda, permanece sentado. Quem discorda, fica em pé. Está aprovado. Senhor primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa. Projeto de lei número 14, de 29 de agosto de 2022. Revisão do plano bianual 2022 a 2025. Em seus anexos e das outras providências. Projeto de lei número 15, 29 de agosto de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Luzia do Norte para exercício financeiro de 2023. Projeto de lei número 16, 21 de setembro de 2022. Autoria, abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente e outras providências. Concedo a palavra aos senhores vereadores para falar sobre o expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, convido o senhor Michel para fazer as explicações sobre o PPA, o requerimento do vereador Wesley. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, bom dia, presidente. Primeiro, agradecer pelo convite aqui, tá? Quem não me conhece, meu nome é Michel, sou técnico de planejamento, sou o prestador de serviço da prefeitura,
responsável por fazer essas peças de planejamento, tanto do PPA como da LOA, tá, como do LBO, que eu acho que já passou pela casa de vocês aqui. E mais uma vez, pela peça principal agora que passou pela LOA, né, que é esse projeto de revisão do PPA aí, tá? E estou à disposição de vocês para qualquer tipo de pergunta. Os senhores querem como é que funciona? Vocês querem que eu faça uma explanação? Vocês querem perguntar logo? Como é que vocês querem mais ou menos? Fazer a explanação e depois a gente... Depois eu acho que eu deixo Pronto, tranquilo. Tá. Eu vou encaminhado para casa agora, né? Final do mês de agosto agora, vou encaminhar 2 projetos. Um projeto de orçamentário para 2023 e outro projeto de revisão do PPA 2022 a 2025. Projeto de revisão, que anteriormente, no ano passado, já passou pela casa do PPA, né? Nós encaminhamos agora o projeto de revisão, tá? Esse projeto de revisão em si se deriva automaticamente de todas as mudanças que aconteceram ao longo tanto do exercício 2022 e as mudanças que estão previstas também para o exercício 2023, tá? Então, todas as alterações automaticamente que vieram da LOA, a gente tem que fazer a conexão também com o PPA, tá? Justamente para manter aquilo que diz a Constituição Federal, que a gente chama de compatibilidade. Tá? Então, qualquer movimentação de revisão dos secretários, como movimentação de revisão do Estado, como movimentação de revisão do governo federal, a gente também, como município, a gente também tem que fazer esse projeto de revisão, justamente para que isso fique registrado também naquilo que depende do executivo para poder gastar suas despesas, né? A autorização do próprio legislativo, que são os projetos, tá? Esse projeto de revisão é feito com base legal, tá? Em cima do artigo 65 da Constituição Federal, tá? Para quem não conhece, como a gente não está falando só para aqui dos vereadores, mas está falando também do público, o PPA é um plano plurianual, tá? Um projeto feito nos próximos 4 anos, né? Ele vai só para registro de 2022 a 2025, e cada exercício que vai passando a gente vai trazendo aqui para a Câmara de Vereadores uma revisão sobre esse projeto que já foi encaminhado, tá? Esse projeto em si, a princípio, passou pela casa aqui no ano passado e novamente também com um projeto de revisão, tá? Para que serve o PPA e qual a função do PPA? Eu sei que os senhores vereadores aqui já sabem, mas como a gente está falando do público, é necessário a gente explicar para as pessoas. O plano plurianual nada mais é do que uma autorização do legislativo para que se faça investimento no município de todas as despesas, tanto despesa de custeio como também despesa de investimento. Tá? Sem essa autorização, por mais que o município e o Poder Executivo tenham dinheiro, sem essa autorização dos senhores vereadores, é impossível tanto o presidente da Câmara Municipal como também o senhor prefeito fazer a utilização dos recursos públicos. Tá? Então, é necessário se passar essa autorização pela Câmara Municipal e o plano plurianual ele faz isso. Ele faz um planejamento para os próximos 4 anos do município. Esses 4 anos duram de 2022 a 2025. Dentro do modelo de hierarquia das leis orçamentárias, o plano plurianual é a base. Tá? Ele que faz o planejamento dos próximos 4 anos. Depois dele, a gente tem a lei dos direitos orçamentários, que é uma outra lei que também é autorizada pelo Poder Legislativo a dar direcionamento à lei orçamentária anual, que já passou pela casa aqui, já foi autorizado pela casa aqui, né? Passou em meados aí do mês de maio, se não me engano, né? Foi aprovada. E dentro agora, finalizando esse ciclo orçamentário, a gente tem aí a lei orçamentária anual, que também veio junto com o projeto de revisão do PPA. Dentro desse projeto, como é que ele foi elaborado? Primeiro, sentando com todos os secretários, tá? Fazendo essa revisão total de todo o investimento do município. Tá? Isso em paralelo com o governo federal, com o governo estadual. Né? Para quem não conhece, para quem não sabe, o município não depende de recurso próprio apenas para sobreviver. Ele depende automaticamente de recursos do governo do Estado, ele depende também de recursos do governo federal, principalmente sobre aquilo que a gente fala sobre investimento. Então, quando se dá qualquer tipo de mudança que vinha do governo federal ou do governo do Estado, se faz necessário que o município também se adeque a essas mudanças. Tá? Essas mudanças são, primeiro, com relação à receita municipal. A gente sabe que o município em si, ele depende de receita federal, de transferência federal, que refere justamente a FPM, do Estado, ICMS. Ao longo do exercício de 2022, houve um aumento, tá, perante os municípios a respeito dessas receitas.
tá? Isso devido ao novo censo com relação ao FPM, isso devido ao novo recálculo do ICMS com relação aos municípios, tá? Eu não lembro se o ICMS aqui é o do município, de cabeça eu não lembro, mas com relação ao FPM sim, isso nos 102 municípios devido ao novo censo houve um aumento exorbitante sobre a receita do FPM. Com esse aumento de receita, é claro que dentro do orçamento, do planejamento orçamentário, a gente precisa fazer um equilíbrio entre receita e despesa, então a gente precisa pegar esse aumento de receita e alocar essas despesas para que fique compatível. Ou seja, para cada real que eu tenho de receita, eu tenho que também ter um real de despesa. Então tem que ter automaticamente esse projeto, tá, revisando justamente essa receita. Com relação algumas receitas também, além desse aumento da receita do FPM, houve situações também em alguns programas novos, tá? Programas esses do governo federal. Tá? Acho que todos sabem aqui que há uma flexibilidade do governo federal em estar lançando programas novos, principalmente perto das eleições agora, né? E a gente precisa fazer essa adequação. Quando muda os programas federais, automaticamente o município passa a se adequar também a essas novas receitas, e isso passa a entrar para dentro também desse projeto de revisão. Com relação às despesas, alguns investimentos que na época que foi feito o PPA, esses investimentos eles não estavam advindos ao município, próximo a situações agora eleitorais, que a gente sabe que funciona assim, né? E você consegue buscar mais recursos, né? Para a situação, o município tem que se adequar justamente a esses investimentos. Quando eu faço investimento, construção de novas escolas, postos de saúde, né, alguns programas de assistência social e assim vai. Tá? Se faz necessário que o município faça essa adequação justamente a esses investimentos que a gente consegue buscar lá fora, tá? Para essas situações. Houve também uma diferença de aumento com relação que na época que foi feito o PPA atual, houve um aumento com receita do Fundeb, tá? A lei do Fundeb ela foi aprovada no final de 2021, né? E o projeto de revisão, o projeto do PPA e o projeto da LOA, à época, ela passou aqui em meados também de agosto. Só que a lei do Fundeb ela foi aprovada em dezembro. Né? Então, aquela estimativa de receita para a nova lei do Fundeb, ela não havia entrado ainda justamente nessa nova situação em termos de revisão, em termos de PPA. Tá? Ou seja, com todas essas mudanças, se fez necessário, além de a gente projetar isso para a lei orçamentária, fazer a adequação também ao PPA para que se transformasse em um projeto de revisão. Tá? Ou seja, adequando automaticamente essas novas mudanças o PPA para que se possa manter a compatibilidade do município. Tá? Por isso que há um projeto de revisão. É claro que daqui para frente, provavelmente os senhores, e a gente costuma trabalhar dessa forma, e eu entendo dessa forma, mas cada um fica a critério, tem técnico que não faz isso, mas a gente costuma fazer isso quando a gente mantém sempre o projeto de revisão quase todos os anos. Tá? Até mesmo porque no Brasil existe um planejamento complexo. Todos os anos tem programas novos, tem novos investimentos, então todos os anos provavelmente você vai receber um projeto de revisão aqui. Até porque a lei permite que se faça isso. Tá? A gente não pode considerar um planejamento que ele seja fixo. Tá? Os projetos de orçamentário eles são flexíveis, podem ser alterados, a lei permite que se faça isso, desde que automaticamente tenha autorização dos senhores vereadores. Tá? Então, por isso que a gente encaminha esse projeto de revisão para que faça essa adequação a essa compatibilidade entre as leis orçamentárias. Tá? É considerar também que ao longo do exercício, por mais que a gente planeje, vai aparecer na casa outro crédito especial, uma outra situação que possa aparecer aqui. Tá? Isso é bom frisar, né? Porque às vezes se coloca, mas mandou um crédito especial agora, por que não colocou lá atrás? Justamente por conta disso, porque a gente não consegue prever tudo, é impossível de prever tudo, devido a essas mudanças, tanto do governo do Estado, devido a essas mudanças também do governo federal. O ano que vem a gente está aí, ou para continuar com o presente, ou para mudar. Tá? Mas mesmo assim, ou continuando, ou mudando, né? Há novos programas, há novos investimentos, e a gente precisa, todos os anos, se adequar justamente a essas esferas do governo estadual e também do governo federal. E, se automaticamente o município receber novas transferências, né, a gente precisa também fazer a alocação dessas receitas que são recebidas. Isso
Isso funciona como uma continha de casa. Né? Se você está recebendo salário todo mês, você tem determinada despesa. Se essa receita aumenta, aí você precisa alocar automaticamente, ou seja, mais despesas para essa receita que tem. Tá? Porque diferente da sua casa, não sei que você guarde, né? Mas é diferente, no município não se faz isso. No município não se guarda o dinheiro, se investe o dinheiro. Entendeu? Então, se é necessário automaticamente que você se manter essa situação para manter a compatibilidade. Eu estou à disposição dos senhores agora para qualquer tipo de pergunta. Tá? Michel, fica à vontade. Falamos, presidente. Palavra ao vereador Léo. Senhor Michel, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, a explicação do senhor. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por que se investe tanto na questão de infraestrutura e se investe tão pouco na questão das ações sociais do município? Aí aqui eu dou um exemplo ao senhor. O programa do combate às drogas, por exemplo, 2022 foram 18.280. A previsão para 2023 é o mesmo valor. Com relação ao item que é muito importante no nosso município, no desemprego e da situação política que nós encontramos, a cesta básica, o investimento de 2022 é 64 mil, a 2023 é o mesmo valor. A manutenção da alfabetização do nosso município, o investimento é 70 mil, no ano subsequente é o mesmo valor. E aí nós temos os índices de valores da infraestrutura, que é o que mais se utiliza. Nós sabemos a manutenção que tem que ter, mas assim, eu queria saber quais são os critérios que utilizam para se investir tanto em infraestrutura e nas ações sociais, que eu também vejo que é de fundamental importância se investe pouco. Na infraestrutura aqui, reforma de ginásio, 250 mil, nós poucos temos ginásio aqui no município. Com relação a creches, aí nós temos aí uma necessidade, se investe 300 mil. Orla lagunar, que a gente poderia tirar esse valor da orla lagunar e colocar em cesta básica, se investe 250 mil. E aí, Secretaria de Gestão Pública, 2 milhões para esse ano, 3 milhões e 400 mil para o próximo ano. Aí assim, eu fico na pergunta, quais são os critérios que vocês utilizam para se investir mais em infraestrutura e menos em questões e ações sociais? Muito obrigado. Meu irmão, primeiro agradecer a pergunta, acho fundamental uma pergunta como essa, para que as pessoas entendam mais ou menos a dinâmica, como é que funciona essa esfera de recursos do governo, tá? Como é que ela funciona, tá? Existe uma coisa chamada hoje de vinculação. O que é a vinculação? Tá? Essa vinculação ela está tanto na lei de responsabilidade fiscal, como também na 4.320, também como na Constituição Federal. Vinculação nada mais do que você receber um recurso específico para determinar a despesa que você faz. Então, por exemplo, se eu receber um recurso específico para a construção de ponte, eu não posso pegar aquele recurso e não posso gastar com outra situação, a não ser uma ponte. Tá? Se você me disser assim, Michel, mas eu posso pegar aquele recurso da ponte que recebi do governo federal e posso fazer a manutenção da secretaria, hoje não é permitido. Eu tenho que devolver este determinado recurso. Entendeu? A não ser que haja uma autorização específica do próprio Ministério que fez isso e permita fazer isso. Tá? Mas se eu receber 1 milhão para a construção daquela ponte, eu tenho que utilizar naquela ponte. Isso é chamada vinculação. Tá? E isso não se deve justamente à autoridade do Poder Executivo ou à autoridade do Poder Legislativo. Se deve justamente a respeito à legislação federal. Tá? E a respeito ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas da União, essa é chamada vinculação. Tá? Isso, por mais que o município tenha recurso, mas determinado recurso ele é específico para determinada situação. Então, por exemplo, você pode encontrar um orçamento aí, construção de ginásio. Tá? Isso não quer dizer que o município já tenha dinheiro para construir ginásio. Isso quer dizer que o município tem uma probabilidade, se de repente o FMDE ou o Ministério dos Esportes liberar recurso para esse tipo de situação, o município vai lá e vai fazer aquele tipo de situação. Ah, mas o município não construiu o ginásio. Não tem problema. Pega o recurso, devolve com juros e com tudo justamente ao governo federal. Eu posso pegar aquele dinheiro para manter a secretaria? Não posso. Entendeu? A não ser que haja uma autorização que é muito difícil do próprio Ministério. Então, existe uma determinada vinculação, tá, para determinado recurso. Alguns programas específicos, como o governo perguntou,
Tá? Por que eles são tão poucos? Isso depende muito do secretário. Tá? Depende muito daquilo que ele tem como probabilidade de programa para o município. Tá? Como vereadores, o que vocês podem fazer? Aí existe a chamada emenda, né? Respeitando aquilo que existe no artigo 66 da Constituição Federal, respeitando aquilo que existe no artigo 33 da 4.320. Se preparar a emenda respeitando esses dois artigos, vocês podem fazer justamente esse acréscimo, entendeu? Ou decréscimo de cada situação, desde que respeite automaticamente essa situação das leis federais. Tá? E não há problema nenhum. Mas quando justamente essa população, ela tem que ser feita dessa forma. Uma outra coisa importante também, às vezes eu fico falando baixo para trás. Uma outra coisa importante também que se diga, quando é feito o orçamento do município, ele é feito respeitando justamente algumas leis. Tá? Entre elas, a Lei 4.320, que fala sobre finanças públicas, a Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Diretrizes, que foi já passada por essa casa aqui e aprovada pelos senhores. O que incide nessas leis? Primeiro, respeito a algumas áreas que são específicas. A lei de saúde tem que ser gasto no mínimo 15%, obrigatoriamente. Tá? No mínimo 15% anual, o Poder Executivo tem que gastar na área de saúde. Ele pode gastar 16, 17, 18, 19 e 20, mas não pode gastar menos do que 15%. Na área de educação, há um gasto no mínimo de 25%. Ele pode gastar 26, 27, 28, 29, 30, mas não pode gastar menos do que 25%. Então esse é um critério também que é utilizado na lei orçamentária. Aí você pode perguntar para mim, mas é 25% do orçamento total? Não. Existe uma manifestação de cálculo, uma base de cálculo que é dada pela própria Constituição para que se calcule tanto 25% para a educação como 15% para a saúde. Quando a gente faz o planejamento, a gente já faz respeitando esse critério da finalidade do recurso, respeitando esse critério da educação, respeitando esse critério da saúde. Você pode me perguntar, para assistência existe esse critério? Não, hoje para assistência não existe critério específico para essa situação. Tá? Esse critério vem de cima para baixo, mas não existe esse critério para essa situação. Então a gente, quando faz o orçamento das peças orçamentárias, a gente respeita justamente esses critérios para atender ao município. Uma coisa que o senhor Michel me chamou a atenção é o seguinte, com relação ao valor que foi dado à Paixão de Cristo. O nosso município é um município rico em cultura e a vereadora Tia Vera também não pode deixar ela de comentar aqui que quando a prefeitura vai dar um incentivo à Paixão de Cristo no nosso município, eles colocam uma imensa dificuldade, né? Diz que não tem recursos e que não tem dinheiro para poder arcar com as despesas da Paixão de Cristo, mas nós temos lá 150 mil em 2022, 150 mil em 2023 e o mesmo valor até 2024, 2025, se eu não me engano. Aí eu fico a pergunta, se tem um recurso já utilizado para poder ser investido na Paixão de Cristo, por que não se investe? Outra pergunta importante na operação. O mais importante disso é que haja autorização do Poder Legislativo para essa situação. Tá? Tanto o presidente da Câmara, como também o chefe do Poder Executivo, eles não podem efetuar gastos sem que haja autorização dos senhores aqui. Tá? Essa autorização ela tem que constar na lei orçamentária. Tem que constar na lei orçamentária. Ah, mas o prefeito está com 200 mil na conta. Não gasta. Se não gasta, porque não tem autorização. Se tem lá a autorização devida, essa autorização, especificamente, ela não quer dizer que o prefeito exatamente tem que gastar, tanto no termo de valor como a obrigatoriedade. Tá? A lei apenas diz que você tem que ter a autorização do legislativo. Ter a autorização, aí depende do momento. Se o município vai estar com recurso naquela situação, se automaticamente, eu não sei como funciona, tá vendo? Me perdoe, mas eu vou falar assim, pode ser grosseiramente. Se aquela associação que foi repassado o recurso, ela está habilitada para a situação, tá? Na lei de diretrizes, dentro do próprio artigo lá, existe uma especificação de como você deve repassar os recursos, tanto a pessoas físicas como jurídicas. Muitas vezes o que acontece? Às vezes o próprio município, não é um caso aqui específico de Santa Luzia, mas outros municípios também, quer repassar o recurso à própria associação
palavra legalizada. O município ele não pode simplesmente pegar o dinheiro de uma conta e transferir para uma pessoa física do nada. Que essa pessoa tem um projeto, ela precisa estar legalizada, ela precisa estar cadastrada no município. Se for uma pessoa jurídica, tem que estar com todas as certidões, entendeu? Porque, lembrando que por mais que o município gaste, mas ele tem que prestar conta ao tribunal. E o tribunal há uma exigência de fazer esses fatos. Mais algum vereador? Vereadora Luciana. Michel, eu gosto de falar olhando no olho, não consigo falar, mas como me escuta, Não pode ficar sentado aí. Tá, liga aí. Você falou a questão que tem que ser passado por essa casa para destinar o recurso e tal. Isso é só na cultura? Não, isso é de forma geral, tá? Isso é de forma Se geral. for fazer uma praça, alguma coisa, você passa por essa casa para poder... Agora sim, às vezes, pode ser, Não, complicado. tá ruim. Tá ruim, meu vereador, vamos lá. Então, essa autorização que é dada, todo gasto, tanto do Poder Executivo como também do Legislativo, essa autorização tem que ser dada pelos senhores. Tanto em forma automaticamente da lei orçamentária, tá? Ou via crédito especial que é passado pela casa aqui. Então, por exemplo, se na cultura, vou dar um exemplo aqui, que eu posso. O município quer construir uma estátua lá para elogiar alguém, quer homenagear alguém, né? Tem que passar justamente a autorização pelos senhores aqui para que seja feito isso. Se não passou, é porque já tem automaticamente a autorização na própria lei orçamentária a respeito dessa situação. O prefeito quer construir uma ponte. A primeira coisa que ele tem que fazer é vir na lei orçamentária, verificar se já foi autorizada pelos senhores. Se não foi autorizada, ele não pode fazer. Tem que ter, para qualquer centavo ou para qualquer milhão, tem que ter autorização do próprio legislativo. Tá? Isso aí é regra, tanto daqui de Santa Luzia, como é regra do governo do Estado, como é regra dos municípios, como é regra também da própria União. Tá? Tem que funcionar desta forma. Certo. O senhor falou a questão de uma suplementação, para especial. Eu fugi um pouco, porque chegou para a gente, para esta casa, um papel na pauta, deixa eu dar uma olhada, se eu não me engano é a 16, que fala a abertura do crédito suplementar, o orçamento vigente e da outras providências. Certo. No caso, é esse crédito suplementar que o senhor fala? São duas coisas diferentes, tá? No caso desse aí da autorização para despesa específica, esse é o chamado crédito especial, tá? Ou seja, quando o município ele não encontra na lei orçamentária uma determinada autorização dos senhores, ele manda o chamado crédito especial. Tá? Mandou o crédito especial, vai estar lá específico. Construção de uma ponte, construção do posto de saúde, porque não existe na lei orçamentária. No caso do crédito suplementar, tá, que está no artigo, dispositivo do artigo 32 da 4.320, ele já é uma outra situação. Ele já pede uma autorização do que a gente chama de remanejamento. Como é que funciona esse remanejamento? Né, que é bom que se diga. Por exemplo, o município tem uma autorização para a construção de um posto de saúde. Essa autorização está no valor de R$1 milhão, certo? Mas no meio do caminho o município não recebeu só 1 milhão, recebeu 2. Ele precisa suplementar isso, reforçar esse valor que foi autorizado pelos senhores. Esse reforço justamente é o chamado crédito suplementar. Tá? Lembrando que esse crédito suplementar não aumenta o orçamento, ele apenas pega de uma dotação e remaneja para outra. Tá? Certo, você falou que não podia remanejar, virar, esse é um caso especial? Não entendi, vereador. Você falou aqui, eu não posso pegar logo no início. Não, no início, naquela situação Sim, eu estou dizendo, é um caso especial essa nossa suplementação? Não, no caso Você aí, fala assim, não se isso. pode pegar o dedo de uma ponta para mexer em outra Isso. coisa, aí eu posso pegar esse e pagar para outra. Isso. A gente tá aí, no caso aí, é recurso financeiro, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de execução orçamentária, que são duas coisas diferentes. Tá? No caso do financeiro, a lei não me permite que eu faça isso. Entendeu? No caso da execução orçamentária, eu dependo justamente da autorização pedida na
da senhora, como de novos vereadores, para que eu possa fazer isso. Tá? Mas o recurso financeiro em si, eu não posso tirar recurso de uma ponte, tá? E investir automaticamente em uma outra finalidade quando eu receber recurso do governo estadual ou federal. Eu posso fazer isso até com recurso próprio. Até me permite fazer isso, mas quando se trata de recurso estadual ou recurso federal, eu não tenho essa permissão financeira para fazer isso. Se o dinheiro veio para a ponte, tem que ser para a ponte. Se o dinheiro veio para a escola, tem que ser para a escola. Se o dinheiro veio para a construção do posto de saúde, tem que ser no posto de saúde. Tá? Agora, na execução orçamentária, aí eu preciso da autorização dos senhores para justamente tirar, anulando de uma outra dotação para acrescentar nela. Tá? Justamente nesses casos específicos. Ou seja, eu tiro de uma, tinha 1 milhão no posto de saúde, eu recebi 2 milhões, o Poder Legislativo vai autorizar que esse valor saia de 1 milhão para 2 milhões para que se possa utilizar o recurso financeiro. Certo, então no caso, já que tem pessoas do gente, então não tem como provar quem entrou tanto e quer destinar tanto. Quem entrou para mais. Sim, sem problema, sem problema. Tá, sem problema. Tá, ok, muito obrigado. Nada que é isso. Mais algum vereador? Ô, senhor Michel, uma dúvida aqui. Com relação a esse projeto que chegou de suplementação, foi o senhor que fez? Foi. Me tira uma dúvida. O senhor, em uma linha aqui, diz o seguinte: transferir valores de uma dotação não utilizada para aquela que necessita de suplemento. Suplemento. Certo. Aí a necessidade essa é a mensagem. A necessidade é investir na saúde, na educação, na assistência e na infraestrutura. Ponto, beleza. Aí no projeto o senhor coloca, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no orçamento de 30%. Só que aí o senhor não especifica as necessidades. Porque a lei não obriga que eu especifique nisso. Tá? Se você pegar, acho que o artigo 32 da 4.320, tá? Ele diz assim, que os decretos de suplementação, tá? A suplementação era autorizada pelo Poder Legislativo e ela é aberta por decreto pelo Poder Executivo. Quando automaticamente vocês receberem, vão saber para onde foi o recurso que for, justamente pelo decreto. Porque depois que a autorização aqui dos senhores, é aberto o decreto e conforme a necessidade for aparecendo, tá? E isso vai no decorrer do exercício. Se você perguntasse para mim, Michel, vai aparecer a necessidade de uma infraestrutura na educação, na saúde? Não depende. Entendeu? Isso é do dia a dia. Conforme os fatos vão acontecendo, tá? E aí sim, é colocado o decreto. E no decreto de abertura desse crédito suplementar, aí é indicado para onde vai esse recurso. Onde é que você está reforçando? Na educação, na saúde, na infraestrutura, na assistência, na finanças, entendeu? E é indicado também, dentro do próprio decreto, é indicado da onde é tirado o recurso para essa situação. Tá? E se faz isso justamente no projeto de lei, se faz na abertura justamente do decreto. Tá? Nada disso. Mais algum vereador? Mais nenhum vereador? Seja. Então, Michel, posso fazer os agradecimentos? Primeiro agradecer a oportunidade aqui, tá, gente? Não sei se eu consigo esclarecer bem a situação para todos. Dizer que eu estou disponível, acho meio Douglas. Douglas, né? O Douglas tem meu telefone, tá? E os senhores ficam à vontade, a qualquer momento, para ligar, o telefone mesmo tirar dúvida, não tem dor de cabeça não. Entendeu? A gente aqui, a gente quer ajudar dentro daquilo que é possível, entendeu? Sem problema nenhum. Agradecer ao presidente aí, a honra de estar aqui na mesa dos senhores. Agradecer o pessoal na mesa também, tá? E se tiverem oportunidade, se precisar ligar, fazer audiência pública que for, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Senhor segundo secretário, por favor, faça a revisão do chamado dos senhores vereadores. Bom dia mais uma vez. Vereador Adelmo Cabral da Silva. Presente. Vereador Edson Cícero Albino. Presente. Vereadora Jéssica Leite Moreira da Silva. Presente. Vereador Givaldo Camilo da Silva. Vereadores, obrigado. Vereador Laura Valvino dos Santos. Vereador Márcio Jorge Batista dos Santos. Vereadora Maria Verônica Duarte de Oliveira. Presente. Vereador Vanderlan Ferreira de Lima. Vereador Juan Thiago Silva Amaral. Presente. Projeto de lei. Deixa com ele. Projeto de lei número
14/2022, de autoria do Poder Executivo, que revisa o Plano Plurianual 2022 a 2025 e seus anexos e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem discorda fica em pé. Está aprovado. Projeto de Lei número 15/2022, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Luzia do Norte para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, que discordam fiquem em pé. Está aprovado. Projeto de Lei número 15, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem discorda fica em pé. Está aprovado. Requerimento número 20/2022, de autoria do vereador Wesley, que requer da Secretaria de Infraestrutura o carro da Foz para o conjunto Duda Bobino. Em única discussão. Para discutir, senhor presidente. Vereador Wesley. Senhor presidente, eu peço a compreensão dos novos vereadores com relação a essa indicação, pela necessidade daquele povo. Se algum dos senhores tiver a oportunidade de fazer uma visita, encontrará lá, acredito que são 6 ou são 7 fossas, e as fossas estão vazando. Não é obrigação da prefeitura com relação à manutenção daquelas fossas, mas aí se torna também a obrigação da prefeitura com relação à BRK, para que eles façam a manutenção daquelas fossas. Então aqui eu peço encarecidamente que a infraestrutura possa tomar as providências, até porque nós temos um caminhão locado prestando serviço ao nosso município quando ele faz a coleta, então que ele possa ir até lá e minimizar a situação daqueles moradores, né? Para não deixar as coisas só para ano de eleição ou quando o interesse é pessoal. Muito obrigado, senhor presidente. Em única discussão. Em única votação. Vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados, quem discorda fica em pé. Está aprovado. Conceda a palavra aos senhores vereadores para falar em explicações pessoais. Essa palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Wesley. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui externar o meu agradecimento ao povo santaluziense em virtude da expressão da votação que foi dada aos candidatos em que eu apoiei, ao Bruno Toledo, os 344 votos, e ao Marcos Beltrão, os 285. Tendo em vista, senhor presidente, que para mim foi uma luta quando eu fui perseguido toda a campanha, e os senhores sabedores dessa situação, e por mais que eu fui perseguido, a população soube sim dar resposta com a expressão dessa votação. Então aqui eu quero deixar os meus agradecimentos ao povo santaluziense pela essa votação, aos deputados em que eu apoiei. Para mim foi muito satisfatório, estou muito orgulhoso, sobretudo da responsabilidade que eu tomei para mim e sobretudo do respeito que a população teve comigo em poder votar nos candidatos que eu apoiei. Então aqui eu quero deixar os meus agradecimentos a todo o povo santaluziense. Muito obrigado. Essa palavra aos senhores vereadores para falar em explicações pessoais. A vereadora Tia Vera. Bom dia a todos, bom dia aos nossos munícipes. Eu gostaria de primeiro agradecer a Deus por mais uma vinda aqui a essa casa. Quero colocar que nós estamos em outubro, e em outubro nós comemoramos o dia ou o mês da criança. Quando falamos de criança, falamos de compromisso nosso também. Quando falamos de criança, colocamos também a violência contra a criança, contra o adolescente, que nós sabemos que precisamos combater dia a dia. E aí, em especial também, esse mês estamos falando, eu estava comentando com o Dove, quanto passou rápido esse ano, né? Ontem, vamos dizer assim,
no modo de colocar, estávamos com os nossos microfones com um lacinho rosa, e eu comentando com ele, enquanto passou rápido um ano para nós, né? Já estamos novamente em outubro. Esse é outubro que eu amo, viu? Eu gosto do rosa, independente de política, eu gosto do rosa. E assim, isso é um alerta. Às vezes a gente não entende o porquê do rosa, o porquê do rosa choque, mas porque é um alerta. Um alerta essa que eu já passei na minha família e que quero que todas as mulheres procurem se cuidar para não passar novamente ou passar por esse momento que não é fácil, não é fácil. Convivi em minha família, com a minha mãe, sei como é difícil passar por tudo isso. Então hoje, em primeiro ponto que eu falei, eu gostaria de dizer a vocês, como eu estava comentando com o Beio e com o Adelmo, a importância de no nosso bairro comemorar o Dia da Criança. Por quê? Porque é da criança que se faz o adulto, porque é da criança que se faz a nossa população crescer. Então a cada dia nós temos que agradecer a Deus, mas eu vou colocar um ponto muito crucial que eu sempre coloco nas minhas falas. É mais necessário dar comida do que dar presente. Então, vamos procurar no Dia da Criança alimentar melhor as nossas crianças. Vamos dar, sim, os nossos brindes, mas alimentar com mais precisão essas crianças. E eu agradeço a todos vocês que vieram até hoje, dando esse apoio para que as nossas festas pudessem acontecer, certo? Nós somos uma equipe, uma Câmara que trabalhamos juntos, cada um no seu bairro, no seu local, se achar mais necessário, se não, ajude o outro também a fazer, porque na realidade nós estamos fazendo para a nossa população e não para um grupo votante em observação. E aí eu quero, em segundo ponto, dizer a vocês que isso é muito necessário, falar para as famílias, conversar com as famílias, a importância de chegar até o posto de saúde, de fazer o exame preventivo, de cuidar da saúde com mais precisão. Essa é a minha visão de hoje. Quando eu fui falar, eu saí até do ponto, né? Mas assim, quando nós falamos dessa injustiça, muitas vezes, essa desigualdade, eu estou vendo não somente em nosso meio, a gente precisa levar a informação até o bairro, buscar essas famílias que muitas vezes sofrem por esse ponto, né? E pontuamos o Outubro Rosa é como se fosse um aniversário. Mas nós sabemos que o Outubro Rosa é tão somente para dar aquele choque de atenção a esse problema que é, gente, a gente tem demais. E a gente precisa estar junto às famílias para que isso possa acontecer com mais precisão, essa prevenção da saúde e até as pessoas também. Agradeço a vocês por esse momento e digo a vocês com muita precisão, estamos trabalhando junto por uma gestão que também está trabalhando pelo povo e que nós necessitamos dela. Agradeço, como agradeceu o nosso amigo ali, que nós temos que agradecer, essa equipe que trabalhou, o irmão Edson, o Adelmo, o Laudemir, né, a tia Vera, que foi para a rua, que pediu voto, e eu agradeço os votos da nossa deputada estadual, Gabi Gonçalves. Agradeço também pelos votos do nosso federal, Arthur Lira, e dizer que essa caminhada não para por aqui. Vamos trabalhar. Muito obrigada. Uso da palavra, senhores vereadores, para falar em explicações pessoais. Uso da palavra, os vereadores, para falar em explicações pessoais. Essa palavra. Vereadora Gessilei. Bom dia, Nova Liz. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo, os lados desta casa, as pessoas aqui presentes. Quero iniciar minha fala agradecendo a expressão da votação também. A cada voto de confiança, de respeito, de consideração, né, que a gente vota por N motivos, ao meu candidato a deputado estadual André Monteiro, que foram 327 votos, e ao meu deputado federal, João Catunda, 372, a gente conseguiu manter terceiro lugar nas duas votações. Agradecer aos 1.893 votos dados ao nosso governador, ao Dantas.
E aí eu pego um gancho da fala do vereador Melquilo, quando ele fala que foi perseguido na eleição. Perseguido não fui não, até mesmo porque a gente sabe fazer política, não tem essa necessidade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão de quando eu entrava nas casas, eu via o povo amedrontado. A palavra é essa, amedrontado. Posso ficar na sua casa, vereadora? Peraí, viu? Aí eu olhava assim, tinha gente e dizia, pode vir depois, porque eu trabalho na prefeitura. Aí a senhora sabe, né? Eu disse, oxe, você é funcionário da prefeitura, não é do prefeito. Você está recebendo seu dinheiro porque você está trabalhando, você tem que receber seus vencimentos. É a obrigação da população estar trabalhando. Você está recebendo em casa? Não, eu trabalho. Eu digo, então, a gente não deve, se o voto, a gente dá quem quer. O eleitor não deve ser oprimido, ele não deve ser humilhado, ele tem direito de vez e voz e tem direito de escolher cada um dos seus representantes. Aproveitando mais o gancho, mas só um tratado que eu me dizer, vereadora, a gente está sendo obrigado a ir para a caminhada do Bolsonaro. Eu disse, vote. Disse que se a gente não fosse, ia sofrer represálias, mas teve gente que não foi porque tem as costas quentes. Assim foi o que vieram me dizer. Eu disse, vocês são funcionários da prefeitura, não é do prefeito, não. Que atitude é essa, hein? Que atitude mesquinha, atitude miserável, baixa, que não tem respeito por cada cidadão. E a gente não existe, não. Nós vivemos a democracia, a ditadura já acabou faz tempo. Mas foi bom que a gente deu a resposta nas urnas, né? Demos a resposta nas urnas, porque eu mesma fiquei surpresa, 700 e poucos votos, com a maioria dos vereadores, secretário, prefeito, vice-prefeito. Olha o povo, vocês estão lá, de parabéns. Estão mostrando para a TV, a resposta a gente dá assim, é na urna mesmo. Vereadora, me permite uma parte. Só uma observação na fala da senhora. E se deixou, senhor presidente, passar despercebido de vossas excelências. Antes das eleições, acredito aí que em maio para junho, julho, foi empregado mais do que o necessário na prefeitura. Então, como a Rádio Corredor, e nós sabemos que vivemos num município pequeno, sabemos que agora, após as eleições, haverá cortes. Então, aqui eu quero deixar uma observação. Quando foi para se empregar diversas pessoas, ninguém falou nada. Eu quero ver nos cortes agora, que aí eu já tenho documentado e vou representar. Isso que está fazendo com a população de Santa Luzia não existe. Então você emprega uma quantidade de pessoas que não necessita, que não é necessário, o município precisa, em virtude de uma eleição, e quando chega depois das eleições, bota todo mundo para fora. Então aí já sabemos qual é a capacidade dessa administração. Então assim, a partir do momento que haver os cortes, eu vou estar monitorando para poder representar o município, para que ele justifique a justiça, porque os cortes e porque a necessidade de tanta gente que foi empregado antes e tanta gente desempregado depois. Então assim, é bom que nós ficamos aqui atentos com relação a isso. Se emprega várias pessoas antes da eleição e se desemprega várias pessoas depois das eleições, e nós não podemos ficar calados. Então muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Sim, voltando ao assunto. Voltando ao assunto, a questão da eleição. Minha gente, você não deve se calar, não. A gente tem que mostrar que a gente tem direito, liberdade de expressão. O voto é nosso, só é a gente e a urna. Aqui ninguém deve ser oprimido e humilhado, não. Se eu mesma, o prefeito chegou, me chamou de cachorro desta casa. Todo dia eu lembro. Cachorra. Cachorra. Qual o significado da palavra cachorra? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou dona de casa. E eu não admiro nem dele, nem de ninguém. Mas eu mostrei a ele o quão forte eu sou. Tenho medo não. E se tiver algum de vocês que estiver sofrendo represálias por esse cidadão que se diz prefeito, pode vir até mim, que a gente se junta. Opressão e humilhação não. Outra coisa que me chamou
chamou a atenção, que eu até falei aqui com o Michel, a questão do orçamento e questão de obras. Foi feito no seu cozinhão para dar transparência, viu? Um pagamento no valor de R$150 mil daquela Praça do Quilombo. Oxê! Nem começou as obras no dia que foi feito o pagamento do empenho, que foi no mesmo dia. Vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Hoje eu passei e estava a obra iniciada, mas não tinha não. Deixa eu mostrar aqui a vocês, né? Quem está dizendo sou eu, porque eu que olhei no portal, eu estava para todo mundo ver. Vamos começar as brincadeirinhas de olhar o portal. E olha, viu? Que esses dias eu não tenho muito tempo não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui porque eu fiz uma pesquisa bem sucinta. No dia 30 de agosto foi feita a 17ª medição do serviço de drenagem, caiação de meio-fio, obstrução de bueiros da Avenida Mascarenhas, sendo a contratação da empresa para a reforma e manutenção de prédios e lavradores. Isso foi dia 30 de agosto. Eu não vi nenhum bueiro aberto na Avenida Mascarenhas, eu passei todos os dias. 2, 3, 4, 5 vezes. Se for incluído e volta, porque eu dou 2, 3, 4, 5 viagens na Maceió. Só quando tem uma coisa para resolver por aqui, é que eu vou pelo coqueiro. Mas a maioria das vezes, eu vou pela Avenida Mascarenhas. Eu não vi nenhum bueiro aberto. Foi para 50 mil. E uma coisa que me chamou a atenção é que esses serviços não foram realizados pela limpeza e podagem das árvores quando acontece, né? Que é a mega locações. Então, os funcionários foram pagos pela empresa dinâmica. Então, é uma coisa que você não... Aqui é outra. Dia 29 de agosto, importância de desempenho a medição do serviço da drenagem da Praça do Quilombo, que foi essa que eu falei. Que no dia 30 estava só coberta, porque eu fui lá várias vezes, deixei olheiros, só tinha foto da placa, porque lá não tinha chegado de material nem nada. Foi feito um pagamento de 53 mil. Mas assim, pressupõe que essa mesma empresa que fez serviços, ao objeto de contratado, a drenagem da praça teria que constar primeiro a medição da construção da praça. E não foi. E a utilização dessas máquinas, elas foram adquiridas pela prefeitura por convênio. E a gente paga a patrol, paga a retroescavadeira, paga a caçamba. Como é isso? A gente adquiriu e está lá pela Mega Locações, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se foi a Mega mesmo. Manutenção de prédio. Se você já tem uma licitação para fazer isso, aí você contrata a empresa para fazer, isso é mandar na cara da gente. 59 mil, vamos lá? Importância que se empenha referente à primeira medição da Praça do Quilombo, dia 22 de setembro, 150 mil. 22 de setembro, perto das eleições, né? 22 de setembro. Eu acho que foi. Mas não tinha nada não, velho, no meu pilar. Eu passo por ali, estou passando direto, estou fiscalizaçãozinha, né? Aí se você olhar essas duas medições, 84.222 mil, mais 150 mil, mais 59 mil. Esses serviços não foram realizados. Como é que justifica todo esse gasto? Porque hoje começou a obra. Ontem começou a tarde a abrir. Hoje eu passei, era 6h15. Aí estavam abrindo, eu só vi lá um muro e umas areias chegando. 200 e poucos mil. Uma medição que eu tenho que... eu sou psicóloga, eu sou engenheira, trabalho com metragem, né? Isso aí é uma coisa a se explicar. Outra coisa que me chamou a atenção também é referente à alocação de estrutura para o primeiro Festival da Saúde. Foi dia 23, 24 e 25 de setembro. Estava tendo umas tendas lá, umas coisas. Ótimo. R$ 105.806,50. Uma coisa que me chamou a atenção, porque existem outras coisas que tem um portal de transparência, que não é vereador José que está inventando, foi a questão do cantor Matheus Félix, que ele foi contratado. E se
pagou era um cachê de 8 mil. Eu não entendi, porque eu já trouxe aqui no portal que ele recebe 3 mil. Aí eu não entendi por que 8 o cachê, né? Mas como o seu que pago, né? Não é da minha alçada. Vamos para frente. Creio eu que esse dinheiro, né, deve ter tomado outro destino, porque da praça não foi, a mesma coisa da autona ali que tem a placa, que se fosse outro governo, o pessoal estava falando. Era para ser entregue em 22 de agosto de 2023. A gente está em que mês? Outubro, né? Mas eu estou fiscalizando para ver se vai vir mais algum recurso. Tem muita coisa da infraestrutura que não entra na minha cabeça. Muitos pagamentos, a mesma coisa, como é que eu acabei de ler, manutenção predial. Se você já contratou uma empresa para fazer isso, você vai contratar outra para fazer, é mandar da nossa cara, minha gente, pela misericórdia. Isso não existe. Isso não existe. Ah, outro detalhe. Eu trouxe esta casa, aliás, solicitei, convoquei a secretária de Educação para vir a esta casa. Isso foi em julho. Aí ficaram empurrando com a barriga, vai ter votação, pronto, não tem votação. Foi para votação. É a primeira vez que eu vejo, que eu já procurei. Aí, minha gente, ela tem um mês para dizer o dia que vem. Não vem. Senhor presidente, o senhor o senhor já mandou para lá, sabendo que até eu disse, não, eu mandei a tempo de, como é que se diz, o desfile cívico, ela tem que estar empenhada mesmo, e tal, mas aí passou, aí a resposta que veio foi o prefeito que respondeu o ofício. Umas palavras lá que, pelo que eu vi, pela misericórdia, tem que ter cuidado com quem responde os ofícios, viu? Porque deixa muita brecha. Pedi ao procurador desta casa que ele visse onde tinha, ele disse que entregou ao senhor, irmão. Cadê? Ele disse, doutor Paulo, estive aqui na sessão e ele disse que entregou ao senhor. Bom, quero um decreto. Então, eu acho que se a gente aprovou a vinda da secretária, tem que ser por decreto. É só mandar para mim, 12 vezes 12 medidas está tendo. Eu acredito que tem alguma coisa a esconder, porque não quer vir. Será que é os 106 mil? Será que é os 365 mil que foi gasto de tenda? E eu coloquei aqui nesta casa um projeto para que se fosse dado, uma indicação, para que se fosse dado tablets às crianças no tempo da pandemia e não estava tendo aula, estava tendo esse gasto, porque dava para se comprar 300 e poucos tablets para dar as crianças para estudar com esse coisa de tenda. Por que eu não havia que dar a explicação desta casa? Por quê? Qual o motivo? Porque quem não deve não teme. Então, eu encontrei com a secretária e eu perguntei, ela disse que vinha, eu disse, secretária, por que você não? Isso não é pessoal, até mesmo porque ela é funcionária da prefeitura, funcionária, não é nada pessoal. Ela disse que viria, e disse bem assim, você nunca foi lá, secretária, na minha secretaria, vê o que está acontecendo, secretária? Eu sou presidente da Comissão de Educação, nunca chegou um ofício. E quando tem reunião nas palavras, porque eu nem sei, quando tem educação, como é que a senhora quer que eu vá? Eu tenho que prestar esclarecimentos aqui. Porque se eu fosse bem-vinda na secretaria, eu seria avisada de quando fosse. Mas aqui ainda existe aquelas, como é que se diz, aquelas reuniões em que a gente não inclusive como diz, eu não sou oposição à gestão, sou a favor do povo. Entendeu? Então deve ser por isso que eu não vou ter uma coisa que ver, mas eu continuo vendo o que posta no portal. Então, a não ser que quem esteja falando em verdades no portal da transparência. Porque eu acho que quem alimenta o portal só alimenta com o que o povo dá para ele falar, porque ele não vai inventar. Eu acredito que ele deve ter muita responsabilidade. Inclusive, isso é coisa que o Ministério Público deve dar uma olhada. Senhor presidente, o doutor Paulo chegou aqui. Doutor Paulo, lembra que eu perguntei ao senhor a questão da secretária, que eu pedi para olhar a questão do ofício que eles mandaram da secretaria? E o senhor falou
e entregue ao presidente. Aí eu queria saber a resposta. Se foi entregue, quando foi, o dia que ela vai vir, se ela vai vir. Eu convoco a secretária, já convoquei, quero decreto, eu não sei como é que esta casa vai resolver. Mas ela pode se apresentar aqui como a secretária, como a presidente da merenda. Ela pode vir aqui de livre e espontânea vontade para esclarecer algumas dúvidas. Porque assim eu posso até ir lá, mas a dúvida é da população. Então a população será também recebida quanto eu, se eu for? Né? Fica aqui a minha indagação. Essa semana, como a vereadora Teavera falou, é o mês, a semana da criança, né? Tipo, o mês de criança, dia de Nossa Senhora Aparecida amanhã, minha filha completa ano, meu pai que escolheu essa data para nascer, senão ela vai estar nascendo, se declarar a volta da Nossa Senhora Aparecida. E também a questão do câncer de mama. Orientar as mulheres que a gente tem essa mania de dizer, não, só se faz prevenção da mama durante o mês de outubro, comemora, não. É como o carnaval, o pessoal só faz coisa, use camisinha no carnaval. Como que a gente só tem relações durante o carnaval? Mulher, se cuide, faça o exame, procure o PSF, procure os agentes de saúde para marcar consulta, se cuide, porque a gente tem mania de cuidar depois do que veio, mas não de se prevenir antes, né? Então, quero terminar minha fala dizendo para vocês, mulheres, caiam de peito nessa luta, porque a gente e a gente mesma. Muito obrigada, bom dia a todos. Concedo a palavra aos senhores vereadores para falar em explicações pessoais. Essa palavra. Ao vereador Adel. Bom dia mais uma vez. Primeiramente aqui eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de hoje. Quero aqui agradecer família, amigos, pela votação ao nosso candidato Arthur Lira e a Gabi. Quero aqui agradecer também todos os empenhados, vereadores, secretários do nosso grupo. Sei que foi uma batalha muito difícil, como o vereador Meio falou ali, que agradecendo o seu candidato pela votação expressa. Está de parabéns, vereador. Como você falou, tem que ir à rua, tem que mostrar, tem que ser forte. E eu sou um deles. Eu gosto, eu sou transparente, não fico em casa. Trabalho e honro e visto a camisa, o time que eu jogo. Então, presidente, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de fala e desejo a todos os vereadores santaluzienses um bom dia. Sobre a palavra dos senhores vereadores para falar em explicações pessoais. Não havendo quem queira falar, faço os trabalhos ao primeiro secretário e peço a palavra. Com a palavra, o vereador Cícero Albino. Senhor presidente, quero, em nome do presidente em exercício, aos demais membros da mesa, aos senhores vereadores presentes, vereadoras, quero também aproveitar o ensejo, gostaria de falar o que eu desejava falar, mas como pacificador, como presidente dessa casa, como líder do governo, como presidente, só faltou ser presidente da República, mas gostaria de dizer, de externar o que sinto, mas infelizmente vou me segurar para não criar um clima mais tenso do que já existe. Senhores vereadores, eu quero agradecer ao meu eleitorado, às pessoas, aos amigos que se dispuseram no dia 2 de outubro e às urnas, acreditando no melhor para a nossa nação, para o nosso estado e para o nosso município.
votar nos nossos candidatos. Parabenizo a vereadora Gessileide pela votação dada ao seu deputado, aos seus deputados, ao vereador Werley pela votação dada também aos seus deputados, ao vereador Gilvaldo, que é o nosso amigo Gil, ao vereador Márcio, ao vereador Del, que aqui não está, o vice-presidente, por motivo maior, e aos vereadores Valdemir, a Vera, o vereador Teco, também pela votação que foi dada aos nossos deputados da bancada do governo. Então, agradeço de coração às minhas lideranças, agradeço a eles, porque ninguém é forte sozinho. Tenho certeza que não só as minhas lideranças, mas eu estou agradecendo as minhas lideranças por ir à rua, fazer um trabalho. Claro que eu não fiz, o meu trabalho é um trabalho diferente, não é um trabalho, eu não sou muito de mídia, já estou com 5 mandatos, só no silêncio. Quando as pessoas diziam que a gente não ganharíamos a eleição de 2000, provamos que a gente sabe fazer política, sendo o segundo mais votado desse município. Então, eu acredito que mídia não é isso tudo. Para mim, eu entendo, não sou contra quem trabalha com mídia, mas eu particularmente não sei trabalhar. Acho bonito quem trabalha, mas não sei trabalhar. Mas o que importa é que os votos cheguem nas urnas. E foi o que aconteceu em 2000, e tenho certeza também que aconteceu agora com o nosso eleitoral. Embora, abre aspas e fecha aspas, sem dizer o que sim. Gostaria muito, eu estou fazendo um ditado, estou forçando aqui a língua para falar, mas agradeço a confiabilidade do chefe do Executivo. Muito obrigado, pelo menos foi o único do governo que ainda teve o respeito e a consideração de mandar um agradecimento no dia da eleição. Então agradeço ao chefe do Executivo pela confiança, pelo trabalho que a gente fez. Então, desde já eu quero parabenizar a todos. Mas também vou deixar aqui um pedido, Vou deixar um pedido que o nosso chefe do Executivo oriente mais aos nossos líderes, parabenizando também, se não puder deixar de parabenizar o Érico, o nosso coordenador de campanha, juntamente com a Fernanda, seu esposo, e toda a equipe que foram para a rua panfletar nas portas, conscientizar, fazer o trabalho de conscientização. Parabéns a toda a equipe de coordenação de campanha pelo trabalho muito brilhante que foi feito. Mas, mesmo sabendo assim, eu quero dizer ao prefeito que parabéns pelo cientista político que nós temos. Pode fazer uso da palavra. Me permita uma parte, eu compactuo o vereador irmão Edson, e mais uma vez me surpreendo com a sua forma de responder, sempre à altura, aos manifestos que é imposto para nós que somos vereadores. O que muito me entristece é que algumas vezes as falas daqui da gente, ela sai distorcida para o chefe do Executivo. Eu acho que eu sou o único vereador, e sempre enfatizo aqui, que parabenizo na hora de parabenizar, mas também reclamo quando eu acho que é necessário reclamar. E vem alguns secretários desocupados que não sabem o que é uma eleição, e levanta falso contra nós que somos vereadores, que estamos no dia a dia com o povo. Então aqui há essas pessoas, secretários aí, que tem muitos secretários bons, mas tem umas mazelas de desocupados que só estão utilizando o cargo ali, que procurem ver e rever o que fala. Eu soube de uma pessoa que disse: o vereador meio quilo é oposição, e com relação à nossa votação do estadual para o estadual dele, a oposição está morta. Não é assim dessa forma que a gente tem que trabalhar. A gente tem que se unir para que Santa Luzia cresça junto, não dá brecha às pessoas de fora virem tomar conta do nosso município. Quando a gente briga interno, esquece que as pessoas de fora aqui estão se articulando para que nós, para derrubar o nosso grupo. Então assim, eu sou o grupo do Márcio Lima, o grupo de Santa Luzia, para que possamos juntos
mudar a nossa história de Santa Luzia do Norte. Agora, o que nós não podemos deixar é que alguns desocupados queiram estragar a imagem de nós que somos os vereadores do nosso município, que somos nós que estamos com o povo, e somos nós que mostramos que temos voto e vez aqui no nosso município. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, eu quero agradecer desde já a todos vocês, parabenizar. Se tem uma coisa que eu sei defender, são os meus pares. Eu defendo os meus pares porque eu sei que, da mesma luta que eu tenho, todos vocês têm. Que a Vera tem, que é a guerreira que vai para a rua com sua equipe, lá levar pão a quem está necessitado. É esse trabalho que ela sabe fazer, bonito. Sinceramente, eu sei cooperar, não sei fazer, não tem a garra que ela tem. É a sinceridade, cada vereador tem o seu trabalho. O vereador Laudemir tem um trabalho muito importante na saúde, de vez em quando eu recorro a ele para também atender, não é? A vereadora Gessileide tem um trabalho bonito, vai lá no seu pessoal, na saúde, em qualquer área. O vereador técnico no assistencialismo, o vereador Márcio do churrasquinho, o vereador Gil, que usa sempre a sua padaria para dar um pãozinho. Estou brincando, vereador. Mas o vereador Gil está aí, faz o seu trabalho. Então, cada um de nós temos um trabalho prestado. Eu tenho meu trabalho social, tenho meu trabalho social dentro da minha instituição, igreja, tenho meu trabalho fora da minha instituição, fora da igreja. Então, assim, é brilhante. Então, eu tenho que defender os meus pais, defender a todos vocês. Eu fico muito chateado quando eu vejo alguém que só tem o seu salário mensalmente, mas não dá um centavo a ninguém. E ainda se acham cientistas políticos de Santa Luzia do Norte. Gente, isso não existe. Sabe quem é o cientista político de Santa Luzia do Norte? São os senhores que vai para a rua, que tem a necessidade, que sabe quem precisa, que tira do que nós temos. Eu digo isso e digo com muita clareza. Se a gente for olhar os nossos... Hoje até mudou, né? Antes mudou a forma de fazer política. Hoje é os nossos celulares que funcionam 24 horas. Laudemir ligou para mim ontem, eu disse para ele: Laudemir, falando da situação que a gente enfrenta, eu disse, já acabei de receber 3 ligações, um solicitando isso, outro solicitando aquilo, porque o povo necessita, e é a gente, vereadores, que vamos para a rua, que sabe, que sente de perto a necessidade do eleitor. Muitas vezes alguém diz assim: o vereador não faz nada por ninguém. Não faz porque você não foi alcançado, mas tem pessoas que foram alcançadas. Então, sabe, cada vereador tem a sua dedicação, cada vereador tem a sua forma de trabalhar. Então, eu tenho a minha forma de trabalhar, então é importante. Então, que cada vereador faça. Então, eu fico muito triste quando eu vejo alguém criticar o trabalho do vereador, dizer que o vereador não faz nada, que o vereador não fez isso, que o vereador não faz aquilo, porque cada vereador tem o seu papel. Até porque muitas vezes o papel do vereador é invertido quando o executivo não chega na ponta, porque o papel social é do executivo, não é do vereador. O papel social sempre foi e sempre será do executivo e não do vereador. Mas muitas vezes, por não chegar na ponta, o vereador é quem está lá e ele faz o papel do executivo. Mas não é o nosso papel, mas a gente faz pela necessidade de reconhecer que a população precisa, que as pessoas mais carentes precisam, que aquele que está ao nosso lado mais próximo precisa, e é esse que a gente sempre socorre primeiro, porque nós estamos com ele mais perto. Então, essa e sempre será o papel do vereador, não o executivo, mas a gente faz por estar mais próximo do eleitor. Pois não, vereadora? Eu quero colocar aqui também que, assim, eu vejo sempre as falas do irmão Edson muito coerente, no sentido da gente, cada um tem a sua clareza em algum papel. E a minha questão de fazer política social não é uma questão de vereadora, não é questão de agora. Eu nasci na política social. Eu fui uma pessoa que tive uma mãe muito igreja, muito católica, e que viveu a política social, que até me arrepio de dizer, como eu nunca vi ninguém vivendo. Então eu não seria ao contrário hoje. Eu não seria a tia Vera. O nome tia Vera não foi político. O nome tia Vera foi de política social. Então hoje eu estou aqui fazendo meu papel como vereadora, entendo as leis, sei como agir aqui, mas a minha política social vive dentro de mim. Então, como diz o irmão Edson, viver a política social não é para muitos.
certo? Existe a gente que nasceu para aquilo, existe a pessoa que está lá nos bastidores e sabe fazer a política como nunca, como a vossa senhoria. E assim, eu creio que hoje a política social vai direcionada a quem mais precisa, logicamente, mas não é todo mundo que sabe fazer, certo? Como também nem todo mundo sabe fazer a política, vamos dizer assim, voltada à política pública, à política partidária, certo? E muitos sabem como ninguém. Então, assim, eu quero colocar hoje que a minha política social, eu hoje como vereadora, seja como suplente, ou contou os votos que foi colocado lá na urna, contou. Então, muita gente por aí também, não era nem momento, mas aí, como eu lembrei, está saindo por aí dizendo que eu não sou vereadora. Não, mas não é vereadora. Eu sou uma vereadora igualmente a vocês, porque com certeza fui eleita pelo povo, faltaram 15 votos, mas muito obrigada, Davi, também por estar assumindo a Secretaria de Infraestrutura e ter me colocado aqui também, certo? Sabe o que é isso? Se faz com confiança. O povo, e com certeza Deus me deu a chance de estar aqui. E eu estou representando o povo como nunca, tá certo? Porque eu sei fazer o meu papel, tanto como política pública, como política partidária e como eleita pelo povo também que estou aqui. Muito obrigada, irmãos. Tranquilo, vereador. Então, eu vou fazer as palavras do vereador Meio, quando disse que a gente temos que se unir, porque Santa Luzia é nossa. Santa Luzia é do povo da terra. Então, a gente não vai deixar quem vem de fora querer usurpar dessa cidade que a gente está trabalhando todos os dias, trabalhando com afinco, só quem sabe somos nós, para deixar um cidadão que nem sabe nem o caminho da cidade direito, querer se impor e dizer que vai ser isso ou aquilo em nossa cidade, a não ser que a gente realmente não saiba fazer política. Aí tudo bem, a gente pode deixar, mas se a gente se unificar, se a gente se unir, só porque o cara deu 400 votos a um cidadão, já se acha prefeito do município, só se for que eu quero ser, porque se depender de mim, ele não é nem gari, quanto mais prefeito dessa cidade. Então não é porque o cara teve 400 votos que quer ser prefeito da minha cidade. Onde é que estão os prefeitos da nossa cidade? Então somos nós que temos que trabalhar, unificar, independente de ser situação, de ser oposição. E para mim nessa casa aqui não tem situação nem oposição, todos somos parceiros em um só sentido, que é o bem da nossa cidade. Então é isso que me chama a atenção e muitas vezes é isso que me chateia quando a gente, em vez do nosso grupo, do nosso povo se unificar nesse sentido, às vezes quer enfraquecer a unidade, a aliança, o bom andamento. Mas eu acredito que o nosso povo será muito sábio para escolher o futuro desse município. Tenho a certeza que ele será muito sábio na escolha dessa cidade, que não vai deixar na mão de qualquer pessoa. Então, meu muito obrigado aos senhores, aos eleitores, aos amigos, à liderança que foram para a rua. Dia 30 de outubro agora, mais uma vez, voltaremos às urnas, e cada um vai escolher. Outra coisa, eu quero com muito carinho desfazer o que um eleitor disse à vereadora Gessilei. Aí eu vou desfazer, eu não vou defender o prefeito não, meu vereador, me desculpe, não vou defender o prefeito, mas também não posso ficar calado. Dizer que o prefeito impôs para votar em Bolsonaro. Isso eu discordo, porque eu sou Bolsonaro. Não foi para caminhada do Bolsonaro. E um ônibus, a gente mandou descontratar. Não foi para votar, não. Ah, sim. Amém? Falta a palavra na minha boca. Não, então me perdoe, porque eu pensei que era para votar em Bolsonaro. Porque assim, eu sou Bolsonaro e o prefeito deixou todo mundo bem à vontade para escolher o seu governador, o seu presidente. Se quisesse votar Lula, votasse. Se quisesse votar Bolsonaro, votasse. Então, eu particularmente vou voltar às urnas mais uma vez com as minhas convicções que tenho, respeitando as convicções do outro candidato, que se ganhar será meu presidente, mas eu vou votar o 22, não tem para onde. Votei, vou votar, tem respeito àqueles que votam 13, tá certo? Então eu muito obrigado, eu não vou deixar de pedir o voto para o 22, então eu sou bolsonarista, com muito orgulho, respeito, mas tenho as minhas convicções. Então, se vocês quiserem votar 22, eu ficaria muito grato pela unidade
desse país. Muito obrigado e dou por encerrada essa sessão. Voltando